Um vídeo aqui no canal Pensando Sociologicamente, vamos para a resolução do concurso que teve recentemente, concurso de professores da SEDUC, Secretaria de Estado de Educação de Goiás, que foi no ano de 2022. A gente até comentou sobre o edital aqui num vídeo do canal, deixando o link na descrição do vídeo. Vamos que vamos! Vamos fazer a resolução de algumas questões, hein? A construção do projeto político-pedagógico parte dos princípios de igualdade, qualidade, liberdade, gestão democrática e valorização do magistério. Acerca do PPP da escola, assinar a alternativa correta. Procura a melhoria da qualidade individual do ensino? Não. Informa o que a escola fez e realizou em termos educativos? Vamos deixar na berlinda. É concebido, realizado e avaliado pela direção? Não, ele tem que ser um conjunto. É de responsabilidade das esferas administrativas superiores? Não, ele é do local da escola. E aqui também ele não vai organizar o que ela fez e realizou, mas sim ele propõe, né, a organização da escola. É entendido, letra E, é entendido como a própria organização do trabalho pedagógico da escola como um todo. Então vamos ficar com essa, né? Essa aqui tá mais bacana. Vamos conferir? O projeto político-pedagógico, ou projeto educativo, é o plano global da instituição. Pode ser entendido como a sistematização, nunca definitiva, de um processo de planejamento participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. Conforme Ilma Passos Veiga, o projeto político-pedagógico, ao se constituir em um processo democrático de decisões, preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico, que supere os conflitos, buscando eliminar as relações competitivas, corporativas e autoritárias. Nesse caso, ó, promove a organização do trabalho pedagógico, estava lá. Vamos que vamos. Questão 32. Considerando a coordenação pedagógica como espaço de formação continuada, está falando sobre a formação continuada, de professores, assinar a alternativa correta. Letra A. O momento da coordenação pedagógica representa a oportunidade para professores se encontrarem e dialogarem a respeito de assuntos alheios à escola. E não, né? Tem que ser sobre educação. Então essa está errada. As universidades devem ser o locus privilegiado da educação continuada. Não, o local privilegiado tem que ser o ambiente escolar. As universidades devem ser o locus privilegiado? Não, né? Então não é um local específico, tem que ocorrer a continuidade, a formação continuada em vários ambientes, sobretudo na escola. C. Entre as várias situações que impedem, que limitam, que obstaculizam, né, que são desafios para a ressignificação das práticas pedagógicas, inclui-se a descontinuidade das políticas educacionais. Realmente, no Brasil, a descontinuidade das políticas educacionais é um problema. Pode ser que isso aqui seja, vamos deixá-la na berlinda. A anterior a gente já tira. A coordenação pedagógica é apenas um momento de crítica ao trabalho desenvolvido. Só crítica? Não, né? Tem que criticar, tem que propor sugestões, alterações e desenvolver, né, a educação na escola e o trabalho pedagógico. Então a letra D está errada. E os cursos de educação continuada devem desconsiderar as necessidades demonstradas pelos professores. Desconsiderar as necessidades? Não, né? Então a gente vai ficar com a letra C. A descontinuidade das políticas é um problema. Vamos que vamos. 33. No que tange à avaliação escolar e as suas implicações pedagógicas, assinar a alternativa correta. A. A avaliação tradicional e classificatória pode ser considerada um dos fatores responsáveis. Tradicional e que apenas classifica. Pode ser um dos fatores responsáveis pelo fracasso, pela evasão, pela reprovação e pela não aprendizagem de crianças e adolescentes. Tá bom, hein? Vamos ficar na berlinda dessa aqui. A avaliação deve ser um processo excludente. Processo excludente na educação? Não. A avaliação deve ser pontual e cumulativa quanto ao desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos quantitativos, ó. Prevalência dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos. Não, na verdade é o contrário, né? Não pode ter mais prevalência ou mais ocorrências, né, de quantitativos. Geralmente, o que a própria
BNCC e a própria LDB vai dizer, tem que ter mais interesse e positividade nos aspectos qualitativos. Letra D. O objetivo da avaliação formativa é a classificação dos estudantes. Não. Isso aqui é a avaliação somativa que classifica. Não a formativa. E nem a diagnóstica. Então, isso aqui está errado. Letra E. No momento da avaliação não é possível adquirir aprendizagens. Bom, na avaliação que a gente corrige, pode-se adquirir sim. Então a gente vai ficar com a letra A. 34. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e o Documento Curricular para Goiás apresentam 10 competências gerais. Em quais etapas da educação essas competências devem ser aplicadas? Aqui o candidato tem que ficar muito esperto com a etapa, que é educação infantil, né, ensino fundamental e ensino médio. As etapas que dizem respeito à educação básica. E os níveis dizem respeito, aí sim, à educação básica e ao ensino superior. Então a gente tem 2 níveis e aí 3 etapas. Como está falando de etapas, vamos falar de etapas. Educação infantil é ensino fundamental e educação especial. Educação especial não é etapa da educação, é uma modalidade essa que tem que ser transversal. Ela vai ocorrer na infantil, ela vai ocorrer no ensino fundamental 1, no 2, no médio e também no ensino superior, porque é uma modalidade. B. Educação infantil, ensino médio e ensino superior. Não é etapa. Então essa não. Educação infantil, ensino fundamental e educação à distância. Modalidade também. Educação infantil, educação ambiental. Não. Educação integral também não é etapa. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então vamos ficar com a letra E. Quem estava muito esperto ganhou essa questão de graça. 35. A evolução industrial e tecnológica dos últimos tempos levou o meio ambiente a um estado de depreciação nunca visto anteriormente. Então está falando um pouquinho sobre o quê? Educação, né, ambiental. Tendo em vista essa afirmação, com relação à educação ambiental, assinale a alternativa correta. A. A educação ambiental deve ser ofertada como um componente curricular. Não, ela vai ser ofertada de maneira transversal. A educação ambiental envolve natureza, excluindo o espaço como a casa. Não pode excluir nem a rua nem a escola, são parte do meio ambiente. C. A educação ambiental busca conscientizar os professores e ajudá-los a se tornarem cidadãos ecologicamente corretos. Será que vai conscientizar só professores? Porque assim, tem que pensar sobre isso, né? A interdisciplinaridade dos projetos são formas de trabalhar a educação ambiental. Ficaria com essa, hein? Os temas transversais, como a educação ambiental, estão dispensados de constar no projeto político-pedagógico da escola. Não, tem que ter sim. Então, ficaremos aí entre a C e a D, a interdisciplinaridade, e os projetos são formas de trabalhar a educação ambiental, que tem que ser transversal. Muito bem, letra D. Vamos lá, 36. Planejar constitui-se um processo imprescindível em todos os setores da atividade educacional. Então está falando sobre o planejamento. Aí tem um texto da Heloísa, né? A fala da Heloísa Luque. Quanto ao planejamento e à organização do trabalho pedagógico, é correto afirmar que planejar representa a refletir acriticamente acerca da realidade educacional. Não. Vai deixar de refletir de maneira crítica? Não. B. Criar planos de aula como instrumentos de trabalho que organizam o tempo e as atividades a serem promovidas com os alunos. Criar planos de aula como instrumentos de trabalho. Será que vai organizar só o tempo? Tem que organizar o tempo, conteúdos, currículos, o modo de ser feito. Propor planos de ensino que se diferenciam do projeto político-pedagógico. Não, tem que estar incorporado. Letra D. Realizar ações de caráter aleatório, ativistas e assistemáticos. Não, planejamento não é para ser aleatório, é para ser pensado. Letra E. Antecipar todos os imprevistos e as condições de execução dos planos educacionais. Antecipar tudo? Será? Não tem como antecipar tudo. Porque o planejamento ele tem que ser vivo, né? Então vamos ficar com a letra B. Criar planos de aula como instrumento de trabalho que organiza o tempo e as atividades a serem promovidas com os alunos. É isso. 37. No que concerne às tecnologias da informação e comunicação, as TICs, é importante pensar o seguinte, né?
Vamos pensar o seguinte na alternativa correta. A. O uso de computadores pelos alunos como instrumento de aprendizagem escolar é desnecessário. Não, e a educação, né? Para as tecnologias, a educação midiática que é promovida inclusive pela ONU. É muito complicado falar que é desnecessário. Letra B. As TICs são apenas ferramentas sem a possibilidade de colaborar, para que haja de fato uma mudança radical no processo de ensino-aprendizagem. Talvez não vai exercer uma mudança radical. Entretanto, sem a possibilidade de colaborar, é muito forte, né, essa negativa. Então, não generaliza demais. C. As TICs têm um potencial inovador enorme e vieram para enriquecer o espaço educacional e para substituir o professor. Substituir? Não, né? Nunca. D. O processo de apropriação das TICs envolve duas facetas. Uma tecnológica e a outra pedagógica. Ok. E é importante diminuir o uso das TICs no espaço educacional, pois a tecnologia atrapalha o processo de ensino-aprendizagem. Não vai atrapalhar se ela for incorporada, planejada, estiver no PPP, estiver como um instrumento, né, para a educação. Então vamos ficar com a letra D. O processo de apropriação envolve duas facetas, tecnológica e pedagógica. Vamos que vamos, tá acabando, só 40 questões. Vamos para frente. 38. As concepções de educação integral são herdeiras da corrente pedagógica escalanovista, histórico-crítica, libertária, não tecnicista, não libertadora, não. Então vamos pensar aí que é resultado também da escola novista, né? Deixar o aluno mais tempo na escola, pensar no aluno, colocar o aluno com certo protagonismo. Escola novista. 39. Todos os seres humanos nascem livres, e iguais em dignidades e direitos, e dotados que são de razão e consciência, devem comportar-se fraternalmente uns com os outros. Isso aqui responde o preâmbulo aí e já os primeiros artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos, conhecida como Direitos Humanos. Essa citação faz referência à Constituição Cidadã? Poderia ser, né? Mas não é. Ao Plano Nacional de Educação, poderia ser, tem princípios bem bacanas, né, nos seus princípios, mas não é. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, é essa. A Base Nacional Comum Curricular, não. E as resoluções do Conselho Estadual de Educação de Goiás. Não, então ficamos aí com a letra C. Educação em Direitos Humanos, porque vem da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 40. A última questão dessa resolução, que diz respeito aos conhecimentos pedagógicos, tendo em vista a relação professor e aluno, assina a alternativa correta. A. A força da relação professor e aluno é significativa e produz resultados iguais. Iguais? Iguais não, né? Até aqui estava bem. Se a relação entre ambos for positiva, a probabilidade de uma maior aprendizagem aumenta. Pode ser, né? Aqui Lucchesi vai falar isso, né? O próprio Vallon também vai falar isso, né? Tem outros autores também. Melhorar a relação entre professor e aluno. Né? C. Na abordagem tradicional, o ensino é centrado no aluno. Não, é centrado no conteúdo e na figura do professor. D. A educação resume-se à aplicação de provas e teste para a aferição da aprendizagem do aluno. Não. E. Os professores devem transmitir seu conhecimento sem se importar com a realidade do aluno. Transmitir, nem isso é válido mais, né? Então, a gente vai ter aqui a relação tem que ser positiva e se for positiva, a probabilidade de maior aprendizado aumenta. Letra B. Vamos que vamos, pessoal. Valeu. Continuamos aí nos esforços para treinar um pouquinho, aprender dicas, né, para melhorar o nosso desempenho em provas de concurso público, sobretudo na área da educação. A gente está vindo aí com alguns concursos, hein? Outros a caminho. Vamos ficar muito esperto. Por exemplo, a gente tem a discussão que pode haver um concurso na cidade de Campo Grande, né, na REME, e a gente tem concurso aberto em algumas cidades do interior de Mato Grosso do Sul também, como a cidade de Ponta Porã. Valeu? Continue treinando exercícios, atualize-se, leia os editais e vamos sempre pensando a sociedade, a educação e a complexidade do real. Valeu, um forte abraço.